E aí, pessoal, tudo bom? Bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre lançamento oblíquo e vamos resolver exercícios. Então, é uma aula de resolução de exercício. Peço mil perdão para vocês, porque eu tô com a garganta mega inflamada, tá bem difícil de falar. Então, talvez o meu tom de voz não saia da forma adequada, mas espero que vocês consigam ouvir e entender a base da aula de hoje, tá bom? Que é uma aula bem importante. Então, vamos lá. O exercício que eu estou resolvendo é o exercício de um livro que eu gosto muito, tá bom? Que fala sobre os conceitos de física. Depois eu posso deixar o nome dele na descrição, caso alguém queira. Aqui em casa eu tenho 30 coleções, gente, de livro de física. Então eu tenho Alberto Gaspar, Bongiorno, é, Costa Sampaio, eu tenho vários livros de física, então geralmente eu trago exercícios que realmente sejam melhores, né? Eu pego desses livros ali o que nós temos de melhor e vou trazendo um exercício, alguma coisa assim. E esse exercício eu achei bem interessante, por quê? Porque se você consegue resolver este exercício aqui, você basicamente entendeu todo o conceito de lançamento oblíquo, porque ele envolve um pedacinho de cada parte da ideia do lançamento oblíquo em si, tá bom? Então vamos dar uma lida nele? Olha só, um corpo é lançado obliquamente no vácuo e com velocidade inicial de 100 metros por segundo. Então, essa velocidade inicial a gente sabe que é o vetor resultante, né? A diagonal. Então, aqui, geralmente, quando nós falamos em lançamento oblíquo, essa velocidade inicial, ela vai ser decomposta, né? Ela vai nos fornecer o valor de V0x e de V0y, que é aquilo que realmente vai entrar nos meus cálculos, tá bom? Numa direção que forma com a horizontal um ângulo θ. Não sabemos quanto vale esse ângulo, né? Mas sabemos que o seno de θ é 0,8 e o cosseno de θ é 0,6. Então, ele nos forneceu o seno e o cosseno desse ângulo, tá bom? Esse seno e cosseno eles são muito úteis para nós podermos calcular o V0x e o V0y, tá bom? Então, a gente vai precisar deles para fazer a decomposição desta velocidade aqui. Bom, vamos adotar então a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. E aí, quando você lê isso daqui, ó, metros por segundo ao quadrado, você está lendo uma aceleração. Então, a gravidade ela vai entrar como a aceleração nas fórmulas de mV. Então, no movimento vertical, né, nós vamos trabalhar com as fórmulas de mV e a gravidade, então, entra como a aceleração. Na horizontal, como é um movimento constante, ela não vai interferir em nada. Os módulos das componentes horizontal e vertical da velocidade no instante do movimento, então ele está pedindo para você as componentes horizontal e vertical da velocidade, ou seja, V0x e V0y. Depois ele está te pedindo um instante em que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória. Quando ele fala um instante, ele está te falando de tempo. Então, um instante, né? Isso é tempo. É sempre importante você reconhecer, tá, esses termos aqui. Então, se eu li o instante, automaticamente eu estou lendo tempo. É isso que ele quer, tá bom? Então, vamos colocar aqui uma setinha indicando que instante é a mesma coisa que tempo, beleza? E componentes, quando ele fala em componentes, ele está falando em Vx e Vy, tá? Lembrando que aqui Vx permanece constante, mas Vy não. Vy vai ter o valor dele inicial e o valor dele final. Então, a gente vai ter que calcular aqui o V0y, mas esse V0y é só o ponto inicial. Depois a velocidade no eixo y ela vai mudando conforme o lançamento vai ocorrendo. Qual a altura máxima atingida pelo corpo? Então aqui acho que eu não preciso nem grifar e colocar o que significa altura, né? A altura é altura. Então ele quer saber o H, né? Ou então, se você trabalha com as fórmulas de mV, o ΔS, que é a variação de deslocamento, tá bom? A altura máxima seria o ponto mais alto. E qual que é o alcance do lançamento? O alcance do lançamento é o ΔS, a distância percorrida também, só que aqui na horizontal. Então ele quer o deslocamento percorrido na vertical e o deslocamento percorrido aqui também na horizontal. Beleza? Então vamos que vamos. Vamos limpar isso aqui, né? As anotações. E vamos para a resposta do primeiro termo, né? Da primeira alternativa, letra A ali. Que não é bem não é uma alternativa, na verdade, né?
Então, no primeiro tópico da questão, letra A. Do triângulo retângulo destacado, formado por V0, Vx e V0y, tiramos. Então, o que ele vai fazer? Olha, vou aplicar as fórmulas de decomposição, que você aprendeu lá em vetores, né? Para calcular as componentes em y e em x. Então, a primeira coisa que ele fez foi aplicar essas duas equações para poder calcular, então, o valor em y e o valor em x, tá bom? Então, isso aqui você já viu lá em vetores com seu professor, ou viu em vetores aqui comigo, né? Ou se eu sou seu professor de sala de aula, você já viu em vetores isso comigo também. Então, assim, você já conhece essas duas equações. O que talvez fosse novidade para você é que aqui, como você não tinha o ângulo, você ficava com o valor de 100 vezes seno do ângulo. Mas, todavia, entretanto, ele já te deu o valor do seno do ângulo. Então, era só você trocar o seno do ângulo por 0,8. O cosseno do ângulo por 0,6. Então, o V0y é 100 vezes o seno 0,8, e o Vx 100 vezes o cosseno 0,6. Portanto, nós tínhamos os valores de 80 e 60 na decomposição, ou seja, nas componentes V0y e Vx. Professor, por que eu tenho o zerinho aqui e não tenho o zerinho aqui embaixo? Porque em y a velocidade varia, então essa velocidade aqui, essa decomposição, é só a velocidade inicial no movimento vertical, enquanto em Vx vai ser 60 durante todo o movimento, tá bom? Então aqui é mu, aqui é um MUV. Beleza, então primeira alternativa era bem fácil, primeiro tópico era bem fácil. Vamos para o segundo tópico, que é o B. O ponto mais alto da trajetória. Então, a gente quer calcular o ponto mais alto da trajetória e nesse ponto a gente quer calcular, na verdade, o instante, né? Depois de quanto tempo que eu vou chegar no ponto mais alto. Professor, por que você deixou esses espaços ao redor, colocou a resolução nesse cantinho aqui? Eu coloquei para caso eu precisasse rabiscar agora, né, no decorrer da aula. Se eu precisasse fazer alguma anotação, eu tinha esse espaço lateral para isso, tá bom? Não está desconfigurado o slide não, foi proposital. Então, no ponto mais alto da trajetória, nós sabemos que a velocidade em y é sempre zero. Ah, professor, como assim? Então, é bem simples, né, de entender esse conceito. Imagina que você está jogando alguma coisa para cima. Então, você jogou uma bolinha para cima. Tudo bem? Beleza. Essa bola, ela não sobe eternamente, né? Você sabe que essa bola ela vai cada vez mais perdendo velocidade, né? Então, a cada ponto que você vai observando essa esfera, essa bola, ela vai estar sempre com uma velocidade menor, porque conforme ela sobe, nós temos algo que puxa ela para baixo, que é a força-peso, né? Que é aquela força que vem devido à aceleração da gravidade. Então, essa força-peso, tá? Que vai ter sempre um valor fixo aqui, né? Aqui você pode considerar até que a aceleração, essa seta azul, você pode até considerar como aceleração. Essa força ela vai acabar reduzindo a velocidade que a sua esfera tinha. Então, sua esfera tinha uma velocidade e ela vai começar cada vez mais ter uma velocidade menor, até que chega uma hora que ela não tem mais velocidade. E é exatamente nesse ponto aqui, que ela não tem mais velocidade, que é o ponto mais alto da trajetória. Porque se ela ainda tivesse velocidade, não seria o ponto mais alto, porque ela ainda estaria subindo, né? Então, o ponto mais alto é exatamente quando a velocidade dela acaba. Porque se ela ainda tem velocidade na vertical, ela ainda está subindo. Então, o ponto mais alto é aquele ponto onde a sua velocidade em y se torna igual a zero. Tá bom? Então, nesse ponto, Vy é igual a zero. Por isso que a gente está considerando aqui que se eu quero o tempo, né, um instante onde ela atinge a altura máxima, eu preciso considerar Vy igual a zero. Então, eu vou aplicar aqui as equações de MUV. Por que MUV, professor? Porque nós estamos falando do movimento vertical. Na vertical, as coisas acontecem com a aceleração da gravidade. Então, você tem aceleração, um movimento uniformemente variado, tem uma variação na velocidade. Então, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Vy é igual a V0, y mais AT, né? Ou V igual a V0 mais AT. Aplicando para y, por isso que fica Vy aqui. Então, qual é a velocidade final? No ponto mais alto, a gente acabou de discutir isso, né? É zero. Qual a velocidade inicial? Nós calculamos, né? Que a velocidade inicial em y é igual a 80, né? Caso você não lembre, é isso aqui, ó. V0y é igual a 80 metros
por segundo, tá bom? Então, o V0Y era 80, vou substituir aqui também. Então, vamos substituir todo mundo, né? Ó, o VY é 0, V0Y é 80, mais AT. A é a gravidade é 10, só que como a gravidade está para baixo, ela é contrária ao movimento, ela está funcionando como um freio, né? Então, ela entra negativa, então ela entra menos 10. E o tempo é o que você quer descobrir. Então, o tempo aqui é a sua incógnita. Se o tempo é o que você quer descobrir, é quem você quer isolar. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar esse 80 que está positivo, jogo para o outro lado, ele passa negativo. Ficaria, então, menos 80 igual a menos 10. Menos dos dois lados, você pode cancelar. Então, nós podemos escrever que essa equação ficaria 10t igual a 80, certo? Se eu quero encontrar o valor de t, eu preciso isolar esse termo. Então, vou pegar esse 10 que está multiplicando e vou passar dividindo. Então, 80 dividido por 10 é igual a 8. Então, um instante onde ele atinge o ponto mais alto da trajetória é 8 segundos, tá bom? Então, ele precisa de 8 segundos para subir, né? E aí, quando chega após 8 segundos, ele já está no ponto mais alto, na altura máxima, né? Que ele consegue atingir. B, substituindo o tempo, então tempo para 8 segundos, agora que eu já sei onde é a altura máxima, eu sei que y é igual a v0t mais at ao quadrado sobre 2. Professor, que fórmula é essa? Essa fórmula aqui, gente, é aquela fórmula padrão que a gente já usava lá no M1, né? Que era S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Professor, mas não tá assim ali em cima, né? Se o senhor olhar, tá faltando um pedaço da fórmula. Ele tá falando, ó, V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então só tem esse pedaço da equação. Esse comecinho aqui não tem. Por que não tem? Porque ele está considerando o ponto mais alto, né? Tempo de 8 segundos é o ponto mais alto. Então, no ponto mais alto, você vai ter o valor que nós queremos descobrir. Porém, o ponto inicial, como sai do chão, a altura é zero. Então, se você leva em consideração a altura, né? Se o objeto está saindo do chão, ele está saindo do ponto zero, né? Então, aqui, a gente pode chamar y de zero, ou a altura inicial, se você preferir, né? A altura inicial é igual a zero. Por quê? Porque ele sai do chão. Se ele saísse de uma determinada altura, aí o exercício teria que te falar, né? Falar, ó, tá saindo de uma determinada altura e tal. Mas aqui, na verdade, não, ele sai do chão, tá bom? Logicamente, esse desenho aqui tá bem fora de escala, né, gente? Porque é um lançamento oblíquo, então ele teria que ser assim, né? Algo assim. E o que eu fiz foi ele meio que subindo aqui assim, né? Mas é só por questão do quadro, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo apagar esse bando de risco que eu fiz. Acho que eu consigo. Aí, pronto. Tá, então você entendeu porque o S0 é zero, né? Porque nós estamos no chão. Então, se eu elimino esse pedaço da equação, como é que fica? Bom, a altura, aqui ele está chamando em y, porque é o deslocamento na vertical, tá? É igual a V0y vezes o tempo mais AT ao quadrado sobre 2. Lembrando que o A é a gravidade. Então, nós conhecemos todo mundo da equação. É só ir substituindo. Como assim, professor, conhecemos todo mundo? Ah, V0y a gente já sabia, calculamos na letra A, é 80, certo? Então, eu vou substituir aqui, ó, 80, tudo bem? Estou chamando y de h para considerar como altura, beleza? Tá. O t é o tempo. Então, o tempo que ele atinge o instante máximo, né, a altura máxima, é 8. Perfeito. Ok. A aceleração, esse mais AT ao quadrado sobre 2, a aceleração é a gravidade, que está entrando como freio. Então, nós já vimos lá que a gravidade ela entrava negativa, né? Já entrou negativa aqui em cima, vai entrar negativa aqui embaixo também. Então, menos 10, gravidade, ó. Tá bom? Ah, professor, mas era um sinal de mais, por que que a gravidade mudou o sinal? Porque mais com menos dá menos, né? Então, fica menos 10. Agora você tinha a parte de baixo, que era dividido por 2, então 10 dividido por 2, e o t ao quadrado. O que é t ao quadrado? É o tempo elevado ao quadrado. Se o tempo é 8, 8 vezes 8, 64. Então pronto, todos os termos substituídos. Agora é só multiplicar. 80 vezes 8, 640.
10 vezes 64, 640 também. Só que dividido por 2 dá 320 negativo. Então, se você subtrair 640 menos 320, você vai ter um valor equivalente a 320 metros de altura. Então, essa é a altura máxima, né, que o exercício te pedia ali, 320 metros. Então, esse objeto vai conseguir subir 320 metros de altura, tá bom? Levando em consideração esse lançamento aqui. Vamos limpar nossas anotações e vamos para a letra D, que é a que finaliza o nosso exercício, né? Então, qual é o tempo total do movimento? Bom, o tempo total do movimento é o tempo de subida e descida. Se ele saiu do chão e ele vai tocar o chão de volta, gente, então é um lançamento que sai de uma altura e ele termina na mesma altura, você pode considerar que o tempo total é 2 vezes o tempo de subida, porque o mesmo tempo que ele leva para subir é o tempo que ele leva para descer. Então, se ele levou 8 segundos para subir, o tempo total do movimento é 16 segundos. Ele vai demorar 16 segundos, então, para tocar o solo novamente. Como é um movimento horizontal que nós estamos analisando agora, a gente vai usar um MU. Então, qual que é a forma de MU? É a distância, né? O ΔS é igual a V vezes T, né? Então, Vx vezes T. O X a gente vai trocar pela letra A, porque a gente usa aqui, em lançamento oblíquo, a palavra alcance, quando se fala em horizontal, tá bom? Então, vai ficar A igual a Vx vezes tempo. Quanto vale o Vx? Vx nós calculamos na letra A, né? Primeira parte do exercício. O Vx, ele valia 60 metros por segundo. Caso você tenha esquecido, esse era o valor que nós tínhamos encontrado lá na letra A, tá? Tudo bem? Vou fazer um pouco maior aqui. Beleza. Então, nós já sabíamos o valor de Vx, né? Foi encontrado anteriormente. Então, Vx é igual a 60, tá aqui, anotado também. O tempo total era 16 segundos, então era só trocar. Se é Vx vezes tempo, seria 60 vezes 16. Então, o alcance do meu lançamento é de 960 metros. Então, é um lançamento muito bom, né, cara? Chegou a 320 metros de altura e 960 metros de alcance, cara, quase 1 quilômetro. Foi um bom lançamento, né, gente? Bom, é isso, gente. Espero que a minha voz não tenha ficado tão ruim assim. Peço desculpa mais uma vez. Peço, por favor, para que você curta esse vídeo, se inscreva no canal. Se puder deixar um comentário, esse canal está começando agora, faz 2 meses que ele existe, nem isso, né? Faz 1 mês que ele existe. Então, cada comentário, cada like ajuda muito, porque ajuda a gerar engajamento e o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e começar a indicar para outras pessoas, tá bom? Então, dá essa força aí. Desde já eu agradeço. Um grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima aula.